Ei, gente, tudo bem com você? Hoje iremos aqui prosseguir com a nossa leitura do 14º capítulo do livro de Êxodo. Então, vamos fazer uma oração em reverência à palavra. Querido Pai, poderoso Deus, nosso Senhor, Tu que criastes, ó Deus, os céus e a terra, por isso nós te louvamos e te bendizemos. Aqui está a Tua palavra, Senhor, que vem para nos suprir, nos alimentar, nos direcionar naquilo que faz a vontade e o querer do seu coração. Que nós possamos estar com o nosso coração aberto e ensinável para ouvi-la. Deus, eu te peço perdão, Pai, pelos meus erros, pelas minhas falhas. Não sou digna, Senhor, mas aqui está a tua palavra para que nós possamos aprender e ser direcionado por ela. Assim eu te glorifico e te exalto. Te agradeço também, Senhor, por essa grande bênção que é saber os meios e entender quais são os meios que o Senhor fala conosco, de uma forma individual, coletiva, e que os nossos corações possam ter repouso na tua palavra, Senhor, e compreensão da mesma. Assim eu te agradeço. Amém. Leitura do 14º capítulo. Deus anuncia a ruína dos egípcios. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Harote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra. O deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó dos seus servos contra o povo, e disseram: Por que fizemos isso, havendo deixado ir Israel para que nos não sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, e seus cavalheiros, e seus exércitos, e alçaram-nos acampamento junto ao mar, perto de Pi-Harote, diante de Baal-Zefon. Baal-Zefon. Eu acredito que é assim que leia, tá, gente? Baal-Zefon. É como está escrito aqui, tanto no primeiro, no segundo aqui, até aqui o nono. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirarem de lá, para que morramos nesse deserto? Por que que nos fizeste isso, que nos tem tirado do Egito? Aqui, Deus também começou a testar o povo dele, o povo de Israel. O povo começou já a reclamar, dizendo para Moisés: como assim? Nos tiraram do Egito, já que lá não tinha cemitério, sepulcro, né? Vamos morrer aqui no deserto? Não é essa palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Então o povo começou a colocar na balança toda a opressão que eles estavam passando até ali, quando chegaram na hora de atravessar, ou seja, né, eles estavam entre o mar e o deserto, e o exército de Faraó oprimindo o povo de Deus novamente. Porém, o povo de Deus começou a temer, a ter medo, a se atemorizar e a reclamar do que estava acontecendo.
ou seja, nos tiraram do Egito para morrer aqui no deserto, novamente aqui eles exclamam, né, no 12º versículo. No 13º versículo, Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes nunca mais verá para sempre. Esse é o poder de um bom líder, né? O líder, ele tem confiança no projeto, ele tem confiança na ação, mais do que tudo, Moisés confiava que Deus os livraria daquela opressão. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Está no 14º versículo. A passagem pelo mar. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. No 15º. Então disse o Senhor a Moisés: por que clama a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles. Olha, como Deus faz a rota para que o próprio inimigo morram em seus laços. Olha o que Deus falou aqui, ó. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem neles atrás deles, e serei glorificado em Faraó e todo o seu exército, e nos seus carros e nos cavalheiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles também, a coluna de nuvem, e se retirou de diante deles, e se pôs atrás deles. Gente, Deus é uma mãe. Sabe o que é aquela mãe que quer cercar e cuidar por todos os lados? Gente, isso aqui é maravilhoso, é magnífica a palavra de Deus. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás dele. E ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Ou seja, Deus montou uma muralha de nuvem espessa e escura para que não enxergassem os filhos dele, né? Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco. E as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em meio ao mar seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavalheiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo de nuvem, viu dos campos dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e fendeu-lhes a andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Gente, isso aqui é algo que vem assim para nos trazer alívio em nossas almas. Porque todas as lutas que a gente passa, para quem não crê num Deus tão grande como esse, a dificuldade é muito maior. Mas quando a gente crê que Deus peleja as nossas lutas, está aqui muito explícito, né? O próprio inimigo, o próprio povo que perseguiu o povo de Deus, começou a clamar, né? Que Deus estava lutando a favor do povo dele. Então isso aqui é de fato assim, é como se alguém quisesse fazer algum mal a uma criança totalmente indefesa, falasse, mas vem cá, cadê a mãe dessa criança? Peraí, a mãe chega como se fosse uma leoa e vai sim fazer o papel dela como uma leoa. Então,
Deus, ele protege os seus filhos como um leão, como uma leoa que ruge em busca dos seus e para proteger os seus. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalheiros. Os egípcios perecem no mar. Versículo 27. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavalheiros de todos os exércitos de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar, em seco, e as águas foram-lhes como um muro, e sua mão direita, a sua mão direita e a sua mão esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, o seu servo. Aqui ficou explícito mais milagres. Antes Deus, com sinais e maravilhas, oprimia Faraó em virtude do que Faraó havia oprimido o povo de Deus. Aqui não só aos olhos de Faraó, mas aos olhos do povo de Deus, ficou extremamente claro o poder de Deus em favor do seu povo. Ele abriu o mar em seco, parede se levantava à direita, parede se levantava à esquerda, e o povo passava de forma em que não havia sequer uma gota de água. Seco, na Bíblia, é seco, não tem meio termo. É seco, eles passavam a seco, enquanto as paredes de água do mar se estendiam à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios, Faraó, o povo de Faraó, os egípcios, seus cavalheiros, seus exércitos, começaram a perseguir o povo no meio do mar, a seco, quando as rodas dos carros começaram a falhar. E o próprio povo de Faraó, os próprios egípcios, os próprios inimigos do povo de Deus disseram: eis que Deus peleja a favor do seu povo. É algo que, se hoje a gente está em alguma dificuldade, se a gente tem alguma luta, se a gente está com alguma guerra, a gente está entendendo que a luta não é nossa. Quem luta e peleja as nossas batalhas é Deus. E os nossos inimigos, eles vão ver isso, assim como o povo de Israel, eles viram os seus inimigos morrerem na praia, morrerem, né, ali diante dos seus olhos, tá bom? Eu espero que esse versículo 14 tenha ficado claro para você, assim como ficou para mim, e que você tenha uma excelente tarde, uma excelente noite na presença do Senhor. E no próximo capítulo, nós leremos o 15º, tá? Será o 15º. Tenha uma excelente tarde. Tchau, tchau.